Estamos começando mais um Aldeia Cast, comigo, Rodrigo Becker, Marco Leite, recebendo hoje a Renata, diretora de Relações Institucionais, é isso? Gerente de Relações Institucionais. Gerente de Relações Institucionais da Corsan. Lembrando que esse episódio tem o apoio aqui da Six, onde a gente grava, usa o estúdio aqui para fazer o nosso podcast, e da Prefeitura de Canoas. Olha essa, passe livre em Canoas agora é permanente. Ônibus de graça de forma definitiva, mais economia no bolso, mais liberdade para trabalhar, estudar, cuidar da saúde e viver a cidade sem pesar no orçamento. Uma mudança que impacta o dia a dia de milhares de famílias e ajuda a cidade inteira a crescer junto. Passe livre é presente e futuro, está acontecendo, está avançando. Bom, vamos começar falando sobre a gente estava comentando antes um pouquinho aqui, né? Esse desafio que foi assumir essa PPP, né? Com a proposta aqui em Canoas especificamente foi aprovada na lei na Câmara para universalizar o esgoto, mas é uma cidade enorme que já estava estabelecida, quer dizer, não começou do zero com o esgoto andando junto com o crescimento. Como é que é esse desafio todo para vocês? Como é que é avançar nisso? Como é que é trabalhar com essa situação toda, com esses desafios todos também, de alguns problemas que surgem aí durante o período de obras, especialmente, né? Cobrança de taxa. Queria que desse um panorama para a gente começar a conversa. Perfeito. Primeiramente, né, Marco, Rodrigo, obrigada pelo espaço, né? É muito bom a gente poder estar num programa com a audiência de vocês para prestar alguns esclarecimentos importantes aqui com a população. Então, agradecer aí o espaço e estar sempre à disposição, né? Que esse é o nosso papel. Bom, a gente vive, e aí só começando, acho importante contextualizar, assim, que além de ter a empresa trabalhando aqui, a gente ter um contrato, que era uma PPP, né, uma parceria público-privada, depois então a privatização da Corsan, que se consolidou aí de forma plena em 2023, a gente tem uma legislação federal chamado Novo Marco do Saneamento, que estabeleceu metas bem ousadas, né? sob o ponto de vista, para resolver um problema que é um problema de saúde pública no Brasil e de meio ambiente, que é a falta de esgotamento sanitário, né? E é interessante pensar, eu sempre falo isso, a gente tem muito orgulho das nossas façanhas enquanto gaúchos, que somos todos gaúchos aqui, né? Sim. Mas, sob o ponto de vista de esgotamento sanitário, a gente não pode se orgulhar. Não, porque a gente está abaixo da média nacional, né? A média nacional hoje ela é cerca de 50% de esgoto coletado e tratado. E nós, que respondemos por 317 municípios no estado do Rio Grande do Sul, a nossa média, quando entramos, era de 20%. Nos municípios Corsan. Então, as pessoas ainda vivem ainda muitas delas com as suas fossas, sem saber exatamente para onde vai, se ele pode estar infiltrando, se pode ter, né, e não tendo o devido tratamento. Então, a gente está investindo de forma muito robusta nisso, né? E a privatização muito se deu por uma necessidade, são 15 bilhões de investimentos previstos nesses 317 municípios, para a gente fazer essas obras de esgoto. Mas sim, né, Rodrigo, elas geram transtorno, a gente sabe disso, né? As pessoas, talvez porque as pessoas não percebam, como a gente estava falando, né, Marco? Assim, antigamente elas viam esgoto a céu aberto. Hoje existem ainda alguns locais de esgoto a céu aberto, mas hoje ou as pessoas têm a sua fossa, por vezes elas conectaram o seu esgoto. Especialmente nas cidades como nossa aqui, Canoas, é muito incomum, né? Está urbanizada, ou tem fossa, ou ele está ligado em alguma coisa. No pluvial, isso, né? Às vezes um arroio, alguma coisa cai direto. Ele vai sem tratamento para os nossos recursos hídricos. Tanto que hoje os rios aqui da região metropolitana são todos muito poluídos e muito se deve. Claro que existem questões industriais também, mas muito pela falta de tratamento do esgoto doméstico. Então, já Canoas saiu à frente, importante falar isso, assim, dos outros municípios, juntamente com os outros, em razão da PPP, né, desde 2020. Então, a gente já avançou e hoje a gente tem 58% de esgoto coletado e tratado em Canoas, o que já é um número positivo, considerando a nossa realidade Corsan, mas ainda temos muito para fazer e 2033 está aí, né, Rodrigo? A gente não tem muito tempo, então a gente realmente tem que correr. Que zonas da cidade hoje tem mais esgoto tratado e que zonas tem menos? Saberia dizer, a gente assim, tem mais regionalização? A gente tem algumas regiões, por exemplo, que a gente finalizou agora em Niterói, Lara, me ajuda, que a gente tem alguns... Isso. E a gente está hoje com obras, depois a gente pode até passar um mapinha para vocês, se vocês quiserem, em Fátima e Guajuviras, que a gente está fazendo obras hoje nesse momento para fazer essas implantações. Então, temos ainda bastante a ser percorrido, depois a gente pode até mostrar para vocês um mapinha dessas regiões que a gente já tem e não tem aqui, ou até para vocês deixarem na imagem, mas temos ainda um longo caminho. E como é que é a obra de esgotamento sanitário? A gente já tem aqui em Canoas a estação de tratamento, a estação de tratamento Mato Grande. Ela foi feito um módulo novo agora, ela é uma das
principais estações de tratamento da Corsã. E diante disso aí é importante a gente salientar que nós tivemos uma enchente muito séria aqui em Canoas. Né? Exato. Foi a cidade mais afetada no Rio Grande do Sul. Todo o lado oeste foi atingido pela enchente, inclusive essa estação de vocês. Exato. O que foi feito para recuperar, né? Porque imagina, o impacto foi muito grande ali, um trabalho enorme, né? Para recuperar não só a rede de esgoto da parte atingida, como a própria estação, né? Exato. E a nossa estação de tratamento de água também, né? Então, a gente tem tanto a estação de tratamento de esgoto quanto de água. Então, para vocês terem uma ideia, a gente colocou cerca de 11 geradores ali, agora falando de tratamento de água, porque um dos nossos principais problemas, sob o ponto de vista de estrutura de abastecimento de água, é a energia elétrica. A gente depende da energia elétrica. O esgoto, normalmente, ele vai por gravidade. A gente faz as estruturas, mas a água, a gente tem que ter energia elétrica para fazer a pressão para a água, especialmente município como aqui, que é plano também, né? Sim. Como é o caso de Canoas. Então, a gente teve que, por exemplo, fazer estruturas elevadas, Marco, para colocar esses nossos geradores e garantir que, entendo futuros problemas, tomara que não tenhamos, que a gente não tenha tantos impactos. Então, a gente está revisitando as nossas estruturas e fizemos uma série de reformas, tanto na estação de tratamento de esgoto, que tem um módulo todo novo, que foi inaugurado recentemente, quanto na nossa estação de tratamento de água. A gente chama de ETA e DIET, os termos aí que... Recentemente, por exemplo, saiu uma reportagem, acho que foi na RBS que eu vi, não tenho certeza qual foi o canal, né? De como se perde água potável, né, durante o percurso, né? Canoas tem quase 50% da água perdida, né, que não chega na casa do consumidor, né? Isso. E isso se dá, Marco, assim, muito, isso é meta contratual também. Então, a gente tem hoje 3 metas de entrega aqui no município de Canoas. A gente precisa chegar em 90% de esgoto coletado e tratado, 99% de água, e isso a gente já está bem, acho que do ponto de vista de abastecimento de água, a gente já atingiu esse percentual de cobertura, e a gente tem que fazer uma redução dessas perdas. Perdas, elas podem ocorrer tanto por vazamento, mas a gente também tem muita irrigação irregular. Isso acontece muito, assim, a gente tem feito trabalhos em cima dessa questão das ligações irregulares, mas parte das perdas se dá por isso, e elas acabam prejudicando quem tem o abastecimento correto, digamos assim, porque acaba tirando pressão, enfim, porque elas não são mapeadas, essas perdas. E aumenta o custo geral para cada um dividir depois. Ele acaba sendo um prejuízo maior para a companhia, né, Rodrigo? Porque, por exemplo, a gente tem, é uma meta nossa reduzir, está sob nossa responsabilidade. Então, assim, o fato de não conseguir reduzir, eu não consigo jogar isso para tarifa. A estrutura tarifária eu não consigo, aí não consegui essa perda que eu tenho, então ela realmente é algo que a gente precisa trabalhar. Então a gente faz trabalhos de redução de pressão, porque por vezes muita pressão ela pode causar um rompimento de rede, e a gente também tem que fazer trabalhos em cima dessas ligações irregulares, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. O que a Corsã tem feito para na redução dessas perdas, tanto num fator quanto no outro, né? Tanto nas ligações irregulares, porque isso é um problema mesmo, né? Zonas periféricas, eu imagino que isso tenha acontecido bastante. Com luz acontece também, Exato. né? Mas também por essa perda durante o percurso, que ela também é alta, né? Muito, no que se tira do rio lá. A gente tem uns mecanismos que... Aí são questões técnicas que a gente chama de ventosas, que eles são instrumentos que a gente consegue ao pontos da rede ir fazendo a medição ou redução de pressão conforme necessário. Então, eu consigo... E a gente fez muito investimento mesmo nessas ventosas para fazer essa redução de perdas. E faz esse monitoramento constante das pressões. Então, hoje a gente automatizou todo o sistema. Antes a gente tinha um pouco de automação, mas muito menos. Hoje a gente automatizou o sistema para que a gente possa operar de forma remota o sistema. Então, eu tenho que reduzir a pressão, eu tenho que aumentar, eu consigo controlar os nossos reservatórios. A gente tem um centro de operações integradas, ele fica lá na Caldas Júnior, em Porto Alegre, onde é a sede da Corsã. Visitamos ano passado, né? Isso, vocês estiveram lá, perfeito. E ali, então, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, que fica monitorando, então, todos esses municípios que a gente atende para fazer todos esses controles de automação. Então, hoje, nossos operadores, eles podem operar do celular, sistema, que era uma coisa que antes não, tu tinha que ter alguém lá verificando. Então, a gente implantou mecanismos esses de redução, mecanismos que podem nos possibilitar trabalhar com a pressão, que a gente chama de ventosas, e trabalha muito também junto ao nosso centro de operações integradas. Sim.
E sobre as ligações irregulares, a gente trabalha também muito em conjunto com o município, né? Porque tem uma questão de... A gente tem ainda muitas áreas que são irregulares, por vezes elas dependem de regularização fundiária. Então, são trabalhos que a gente também vem conversando junto ao município. Em alguns casos que já nos foram solicitados, a gente, tendo a concordância do município, a gente faz as extensões de rede, né? Mas, claro, entendendo também se é uma área que vai ter a regularização e que não vai, eventualmente, ter que sair dali porque foi ocupada de forma irregular. Fazer todo aquele... Exatamente. Então, a gente facilitou bastante a nossa ligação. Então, antes a gente tinha mais exigências para tu fazer um pedido de ligação de água. Se hoje a pessoa chegar com uma fatura de energia elétrica, ela pode fazer um pedido de ligação de água e ela vai ter a ligação de água. Então, isso ajudou bastante também. As pessoas antes tinham um pouco mais de burocracias para conseguirem ter acesso à água. Eu tenho uma curiosidade para te perguntar, que é a questão que, assim, Canoas tem uma água de alta qualidade no nosso lençol freático aqui. Tanto que já trouxe empresas de refrigerantes e, inclusive, da água e se instalaram em Canoas exatamente por causa dessa água. E isso é o seguinte, tem gerado tem muita gente em Canoas que tem poço artesiano no seu quintal, né, na sua casa, furou o seu poço. E eu tenho recebido algumas reclamações exatamente de que seguinte, que esses poços ou estão sendo fechados ou tem que pagar uma taxa para regularizar, é isso? Como é que funciona isso? Vamos explicar como funciona a questão dos poços, assim. Existem legislações específicas que tratam sobre isso e quem cuida hoje da água é o departamento o DRH, Departamento de Recursos Hídricos, que cuida da água, que pertence ao Estado. Quais são os receios, Marco, e os cuidados que se tem? E aí eu falo da saúde pública. Voltando à nossa conversa inicial. A gente tem ainda predominantemente, não mais em Canoas, mas em grande parte dos nossos municípios, a gente tem fossas que não tem nenhum tipo de controle, que podem estar contaminando esses lençóis freáticos e, consequentemente, essa água. Então, se estabeleceu... Então, existem legislações que dizem e alguém tem que fazer o controle, até para não ter um uso exacerbado das águas, enfim. Então, é o DRH que controla isso. O que aconteceu que a gente começou a atuar nessa esfera? A gente faz parte de um termo de cooperação entre o DRH, o Ministério Público e a Corsã, para que a gente possa olhar para esse universo de poços irregulares, ou seja, são poços que não são cadastrados. A grande maioria. Né? Exato. E aí a gente somos nós que fizemos as visitas, explicamos para a população e entregamos a notificação do DRH. É importante falar, a notificação é do DRH. Então, para a pessoa utilizar, sim, ela tem que buscar a outorga, porque ele passa a ser um poço que o DRH deu a outorga da utilização desse poço. Mas existe uma outra legislação que diz que se existe, e aí é uma questão tanto de saúde pública, de controle de saúde pública, quanto também de custear a infraestrutura de uma empresa de saneamento. Porque imagina se tu faz toda uma estrutura de abastecimento de água e cada um tem o seu pocinho. Então, a conta não fecharia para nenhum dos lados. Então, se existe uma legislação que diz que se existe rede de abastecimento pública disponível, o poço ele pode ser utilizado, mas não para fins de consumo. E aí ele tem os fins específicos. Vai fazer uma irrigação, vai dar água para os animais. Então tem uma série de requisitos, mas sim, tu precisaria ter a outorga. E entendo a rede de abastecimento público, é ela que prepondera, e isso está previsto em legislação. Então a gente faz parte desse termo de cooperação junto ao DRH e ao Ministério Público e tem conversado, mas com um foco muito maior hoje, Marco, eu te diria, em grandes clientes. Assim. Por exemplo, a gente tem hotéis, restaurantes, que, imagina, eles fazem servem alimentos para as outras pessoas, talvez de uma água de poço que não tenha o total controle adequado, porque ele tem que ter uma outorga para ter um tipo de controle também, especialmente de qualidade. Um tempo atrás surgiu a informação, né? Eu lembro quando foi aprovada essa legislação que já criava as condições para que os postos fossem a outorga viesse do DRH. Da possibilidade de colocar um hidrômetro, por exemplo, se não tá mais, não é mais esse o caminho, por exemplo. Na verdade, a gente tem muitos postos que estão sob nossa operação, muitos mesmo, assim, aí a gente se utiliza muito de postos também para o abastecimento, e aí sim, são postos que são hidrometrados, mas que eles entram no sistema da rede, porque seria um pouco difícil, né, Marcos, Rodrigo, a gente pensar em fazer controles tão individuais, porque uma vez que eu assumo, eu sou responsável pela qualidade.
Sim, checar e tudo mais. exato. A gente é responsável pela qualidade. Então, eu hoje, a água que sai da estação de tratamento, que vai para a torneira das pessoas, a gente garante. A gente tem milhares de análises que a gente faz. Agora, um poço particular, se eu assumisse, eu teria que fazer análises individuais, então talvez não se viabilizaria, né? Mas a gente tem, como forma de abastecimento em uma série de cidades, os poços, sim, a gente entende como uma matriz de abastecimento muito interessante também. E dentro disso tudo que tu falou aí, a questão tu disse que tu garante que, ou tu não, né, a empresa, né, garante que a água chega 100% tratada na boca da bica lá, né, vamos dizer, na torneira. Na torneira do consumidor. Exatamente. Canoas tem muita reclamação. Principalmente quando ocorre uma parada ou alguma coisa que ou faltou água por causa da energia elétrica, que é um constante disso. Infelizmente, o nosso tempo mudou, os temporais estão aí, cai uma árvore, alguma coisa, e a luz é cortada. Inclusive até vandalismo, de roubarem as coisas, né? Muito. Tá terrível. A gente está tendo muito vandalismo na nossa cidade. Já pararam o Trenzúrio, já vi muito na estação de vocês. A água chega suja. E isso é uma constante de reclamação nos bairros de Canoas. Sim. Qual é a explicação disso? Assim, mas vamos pensar que a água, ela precisa estar em movimento o tempo inteiro, passando as canalizações já tem alguns anos ali, e elas acabam gerando, se vocês forem ver um dia eu trago para vocês verem como é que é um cano por dentro aqui, ele acaba não tem nada de prejudicial ali, mas se a gente interrompe o abastecimento, ele pode ou ter um arraste do próprio material, que por vezes fica no cano, que se mudar a pressão como ele passa, pode vir, ou do próprio conserto. Porque imagina quando eu vou fazer um conserto de rede. Eu vou ter que abrir os buracos que as pessoas reclamam, né? A gente tem que abrir o buraco, porque o cano tá ali embaixo. Hoje a gente não tá mais colocando os canos tão profundos, mas a gente tem lugares que o nosso cano fica a 1,80 m de profundidade. Então eu preciso chegar lá, eu preciso fazer o conserto e algum pequeno material vai passar. Pode descer. Como é que a gente trabalha? A gente tem vários lugares que a gente faz expurgos. Então, por vezes as pessoas falam, nossa, olha que desperdício de água, é um vazamento. Não, aquilo ali é um expurgo que a gente deixa soltando a água justamente para fazer essa limpeza. Pode acontecer. E aí, o que a gente orienta, Marco? Procurarem os nossos, que é muito rápido, depois eu vou deixar aqui agora no nosso WhatsApp, é o mesmo do nosso 0800. Tá muito ágil, então assim, faz a solicitação ali e a gente vai mandar uma equipe na casa para a gente poder fazer, a gente vai fechar o hidrômetro da pessoa para ela não ter esse custo da água correndo no hidrômetro, para que a pessoa possa fazer na sua própria casa a retirada ali no cavalete da água para garantir que ela venha já de forma límpida. Então a gente por vezes tem que fazer esse processo, mas ele funciona bem e ele é muito ágil, assim, porque qualidade de água é a nossa maior preocupação sempre. Ainda sobre a água, tive um período atrás que tinha gosto e cheiro. Isso também é um problema. Na época do cheiro, acho que era algas que tinha proliferado a mais no rio. Exato. Tem feito um controle sobre isso e tem resolvido esse problema? Muito. Esse ano até não foi tão necessário, mas ano passado a gente teve um custo de milhões de reais em carvão aditivado. O carvão é um material com um valor muito alto, mas a gente não economiza em utilizá-lo justamente para a gente evitar. Tanto que vocês veem nos filtros, tem o carvão, né? Quando a gente tem os filtros domésticos. Então a gente precisa utilizar muito nas nossas próprias estações do carvão para evitar. Importante, gente, a água que vai chegar na casa, ela é potável. Claro que por vezes ela tem gosto, por vezes ela vai ter o cheiro, mas a gente tenta evitar e utilizar produtos químicos. O carvão é um produto que a gente utiliza muito para evitar isso, mas acaba que por vezes em épocas de estiagem o manancial está muito baixo, onde a gente faz a captação e realmente se proliferam essas algas. E acontece, mas a gente tem trabalhado muito forte para reduzir o impacto que a gente sabe que é desagradável para o consumidor. Vamos às tarifas, que é o principal problema recorrente pós essa questão de você estar trabalhando junto com o saneamento básico agora, né? Isso. E realmente as coisas têm aumentado, inclusive erros de 2 ou 3 contas que estão superfaturadas e o pessoal inclusive está gerando uma CPI aqui em Canoas, ou não chegou a ser gerada porque vocês se comprometeram com o município e com os próprios vereadores a solucionar esse problema das tarifas, né? Que é um problema sério, né? Tá ficando sério em Canoas. Sim, perfeito. Deixa eu explicar um pouquinho só a estrutura tarifária, que eu acho que isso é importante também para as pessoas que estão nos ouvindo. Não teve alteração na estrutura tarifária com a privatização.
É um ponto importante, assim, não teve mudança, a tarifa se manteve. O que a gente teve agora, em janeiro, foi um reajuste previsto em contrato, que ele é um ajuste conforme a inflação, que ele foi de 4,68%. O que impactou mais e que aconteceu no mês de janeiro em Canoas? Isso a gente explicou para o município, a gente explicou para os vereadores e sempre que necessário a gente tem explicado também para a população. O nosso regulamento prevê que a gente possa fazer ajustes nas nossas rotas de leitura. Hoje, o que vem para conta, a princípio, salvo um equívoco de leitura, porque pode acontecer, porque o leiturista ele ainda é uma pessoa que vai lá e olha o relógio. Isso ainda Sim, se ele errar o número, vai acabar dando uma leitura precisa. Exatamente. Então, isso pode acontecer e depois eu vou falar como se procede nesse tipo de caso. Mas as rotas de leituras, elas não estavam ordenadas. Então, o leiturista fazia em tal região da cidade uma leitura, depois ele ia para outra, não era sempre no mesmo dia. Então, a gente reorganizou as rotas de leitura. E o regulamento nos permite, em casos excepcionais, porque a leitura ela tem que acontecer entre 28 e 30 dias, mas em casos excepcionais, se eu fizer este processo de reorganização das rotas de leitura, ela pode ser de 15 a 47 dias. E a gente teve aqui em Canoas pessoas que tiveram leitura sim acima dos 30, tiveram aqui, até eu tenho os números aqui, eu tive 8.525 clientes com leituras que ficaram abaixo de 15, então eles receberam uma fatura menor, porque ele só leu 15 dias. Mas eu tive 30 mil clientes que que tiveram uma leitura um pouco acima, mas num único mês, e isso é permitido no regulamento. E, de novo, o que foi cobrado foi exatamente o que se leu. Então, ao invés dele receber a conta no dia 10, que normalmente ele receberia, ele recebeu essa conta 20 dias depois, um consumo de dias maiores. E isso impactou, tá, Marco? Assim, a gente avisou. Foi 45 dias. A gente avisou nas contas das faturas anteriores, mas as pessoas, a gente sabe que não olham muito fatura e aí, não recebeu a conta, ok. Ou até nos ligou, não recebi, a gente explicou e aí quando veio, opa, eu estava acostumada a pagar um valor e ele veio um valor maior. A gente fez muitos atendimentos, porque a gente percebeu que deu bastante barulho, a gente tem uma van de atendimento móvel, a gente disponibilizou, inclusive fez trabalhos na frente da loja de atendimento, a gente fez uma série de atendimentos móveis, para as pessoas que tiveram valores de contas realmente que tiveram mais impactos, a gente fez ligações proativas do nosso call center para tentar ajustar. Então, a gente já finalizou esse processo de leitura, e agora as rotas de leitura estão acontecendo como devem ser daqui para frente. Tá, mas eles falam, né, e eu estou falando claro. do protesto dos vereadores, né, que tentaram entrar com essa CPI. Vocês foram notificados 500 vezes pelo município, quase 500 vezes pelo município, pelo menos é o que o município diz, né, e teve uns atos de infração que deu mais ou menos umas 20 e poucas multas. Como é que eu vou te dizer? Esse problema é grande, porque são 500 notificações, né? Mas isso não é relativo às contas. Depois eu falo sobre isso. Isso é relativo à repavimentação. Só para a gente não... Exatamente. São duas. É isso. Então, só ainda continuando sobre as faturas, depois eu queria explicar um pouquinho sobre como, se vocês já querem que eu fale agora, sobre a cobrança do esgoto. Porque ela também impacta. Eu acho que ela está dentro disso, porque assim, é um combo só, né? Tu está cobrando um esgoto junto com a conta agora. Isso. Então é bom esclarecer isso. Como é que funciona a cobrança do esgoto? Então, assim, eu tenho um valor de tarifa básica, que tá R$38, eu acho 40 nela, agora teve um reajuste, e a gente paga um valor por metro cúbico da água. Se eu não me engano, está em torno de R$8 ali o valor do metro cúbico da água. Sim, então é a taxa mais o meu consumo de água. Isso, mais o meu consumo. Que é que todo mês vai lá o leiturista ler, salvo um equívoco na leitura que pode acontecer. Lembrando, são pessoas que estão lá lendo, às vezes não conseguem ter acesso. A gente tem muito problema de acidente de trabalho porque o cachorro mordeu, às vezes o hidrômetro está dentro da casa. A princípio ele teria que estar fora, mas por vezes ele está dentro da casa. E a gente não consegue fazer a leitura. E aí também, às vezes, vai a leitura pela média. As pessoas questionam muito isso, às vezes porque a gente não teve acesso ao hidrômetro. E aí, o esgoto, eu não tinha esse serviço até então. Bom, eu passo a tê-lo. A pessoa recebe. Então, tem a obra acontecendo na frente da casa dela, a gente tem uma equipe de responsabilidade social que faz um porta a porta. É difícil a gente encontrar as pessoas em casa, né? Porque todo mundo trabalha, mas a gente tem feito, tem até horários de almoço, enfim, para explicar tanto sobre o transtorno da obra, quanto sobre este novo serviço que vai acontecer. Uma vez realizada a obra, a pessoa ela recebe, e a rede está disponível para ela para fazer a conexão, ela recebe uma carta da Corsan,
E hoje em dia a gente está, inclusive, mandando mais por WhatsApp, porque papel quase ninguém mais usa, né? Então a pessoa recebe ali e ela tem um prazo de 30 dias para fazer a sua conexão intradomiciliar. O que é isso? Eu tenho que fazer o ajuste interno da minha casa, isso é responsabilidade do cliente, e conectar aquela rede de esgoto que está ali disponível na rua, na calçada, que a gente deixou ali um ponto, a gente chama de TIL, que é um terminal ali que a gente deixa disponível para ele fazer a ligação. Se a pessoa tem qualquer dificuldade, enfim, ela nos contata por qualquer um dos canais, a gente pode fazer uma vistoria, entender o que tem, por vezes não tem ali a caixinha de inspeção, não está instalada, a gente vai lá, a gente tem 10 dias para instalar. Essa caixinha de inspeção é um local que permite a pessoa ver onde está a rede ali para ela conectar. E aí ela faz a conexão, ela nos avisa, ele vai passar a receber essa cobrança. 70% desse valor do metro cúbico da água. Então, a água... Sim, os 70% só do consumo da água inclui a taxa. Porque vamos dar um exemplo, né? R$80, consumo de 10 metros, vai dar mais ou menos R$80, mas os 40 minha conta de água era 120. Isso. Vai ser mais 70% só sobre o consumo, exato. Entendi. Então, assim, o que tem de consumo é sobre os R$170. A taxa fica fora. A taxa não entra nessa conta. Não entra nessa conta. E assim, tudo que a gente consome de água, como é que é? Não existe um esgotômetro, né? Existe o hidrômetro. Então, a cobrança do esgoto é sobre o que eu consumi de água. Agora, tudo que a gente consome de água, por regra, vira esgoto. Salvo se eu vou encher uma piscina, que vai ficar ali, ou se eu vou molhar uma grama, vai virar o esgoto. E o esgoto é mais caro de tratar do que a água, é importante frisar isso. Mas, enfim, o valor é 70%. Digamos que a pessoa não queira fazer a obra, porque ela vai ter que fazer uma obrinha na sua casa, porque ela vai ter que... eu não importo com isso, ou é um transtorno, realmente a gente sabe, às vezes... E muita gente tem dificuldade financeira também, mesmo, né? Porque é uma obra, vai envolver contratação de alguém para fazer, material, enfim, as pessoas nem sempre têm grana para fazer. Mas aí... as pessoas falam, daí tem multa. Não é multa. Existe uma tarifa chamada também, todas as tarifas são estabelecidas pela agência reguladora. Então, existe uma chamada tarifa de disponibilidade. E ela é mais alta do que se eu tivesse conectado. Esse valor não vem todo para a companhia, então para nós não é interessante a disponibilidade, é importante frisar isso, mas ela é um incentivo a pessoa a se conectar. Porque não faz sentido tu ter toda uma infraestrutura de esgoto instalado e a pessoa continuar deixando ali ou na sua fossa ou no pluvial e nós não gerar o benefício tanto de saúde quanto de meio ambiente. Mas vocês vão chegar em comunidades muito pobres. Vamos dar um exemplo aqui. Sim. Tá? E essa pessoa não tem dinheiro para se conectar. Qual é o incentivo que a Corsã pode dar para essa pessoa? A gente tem conversado, Marco, com a prefeitura sobre isso, porque daí é uma questão de políticas públicas também, que a gente tá vendo em conjunto com a prefeitura como é que a gente pode organizar para que as pessoas de fato se conectem, né? É um assunto que a gente tem tratado ali, inclusive com o secretário Rossano, assim, porque essa é uma barreira. Por vezes ela não é tão complexa, Marco, porque eu te digo assim, dependendo do local, às vezes como o piso, às vezes o mais difícil é o piso. E às vezes dependendo do piso ali, a pessoa não tem um piso, ela tem, às vezes a obra tela é mais, ela é menos onerosa. E tem alternativas, a gente já fez em Esteio, eu acho que a gente podia replicar isso para Canoas, né? Que a gente fez, por exemplo, um curso para mulheres encanadoras. A gente fez isso lá atrás pela PPP, em Esteio, foi muito bacana, porque daí a gente ensinou as mulheres ali a fazer a conexão intradomiciliar e acabava sendo uma fonte, além de ser uma fonte de renda extra para elas. Elas poderiam fazer para os Tem uma questão também das pessoas, às vezes, preferirem que uma mulher é uma mãe sozinha, com um filho em casa, prefere que seja uma mulher. Então, eu acho que a gente tem que pensar, assim, Marco, em alternativas aqui para Canoas, para viabilizar. Foi falado pelo secretário Rossano ontem comigo, eu entrevistei ele exatamente por causa dessa questão da CPI aí, é de que vocês se comprometeram juntamente com a prefeitura de fazer campanhas educativas e para que as pessoas saibam o que é cobrado na conta, por que é cobrado na conta e como fazer essa tal conexão. Né? Perfeito. Porque o que está acontecendo aqui, pelo que eu estou sentindo, é um pouco de desinformação. Muito. E acho que isso se deve também um pouco ao nosso tamanho, né, Marco? Assim, a gente tem, combinou, inclusive, com você ontem, da gente se aproximar também da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, porque os próprios canais da Prefeitura podem ser meios de divulgação para essa informação. A gente tem campanhas, né? A gente fez uma grande campanha chamada Te Liga Meu Rio Grande, que é justamente para falar um pouquinho sobre essa necessidade das pessoas se conectarem à rede de esgoto, mas agora a gente chegou no momento de falar mais com cada município. Ela foi uma campanha muito geral. Como é que é hoje a estrutura?
Quando a gente faz a obra, a gente está ali na estrutura, a gente normalmente tenta identificar, a gente tem uma área grande de responsabilidade social, que identifica uma liderança local, e a gente faz uma agenda que a gente chama de afluentes, em que a gente explica. Então a gente leva o engenheiro, a gente leva todo mundo e explica, olha, vai acontecer a obra, depois a conexão tem que fazer dessa forma. Só que, claro, por vezes a gente não tem tanta adesão nessas reuniões, mas a gente sempre faz. E depois tem esse porta a porta, que a gente faz também na casa das pessoas, também com a nossa equipe de responsabilidade social, para fazer essas explicações a respeito da conexão. Mas acho que precisamos sim, Marco, por tudo que a gente tem percebido, e nos comprometemos aqui, né, Rodrigo, com a prefeitura, intensificar a comunicação, mais folders, mais cartinhas, mensagens no WhatsApp, para que a gente explique para eles, de fato, como fazer esse processo. Tu falaste dessa ligação onde estão instalando uma rede nova. E a rede antiga? Como é que vai funcionar a cobrança para quem já tinha o esgoto disponível na frente de casa? Ele vai receber esse comunicado da mesma forma. Claro, eu acho que ele tem o prejuízo de não ter todas essas agendas e ver a obra passando na frente da casa dele, né? Então ali a gente precisa, essa carta ela é bem explicativa, ela é bem, não é uma complexa, né? Ela é bem de fácil didática, de fácil compreensão. E para que a gente explique, mas sim, acho que a gente tem que, de novo, é um dos compromissos que a gente tem com a prefeitura de intensificar, colocar mais algo talvez até mais visual, que explique ali para a pessoa o que ela precisa fazer. A família que viu a obra acaba tendo pergunta, o vizinho fala, isso aqui é o esgoto. Exatamente. Mas aquele que não tem nada, já estava disponível. Exato. A partir de quando começou a cobrança e é o mesmo valor, mesmo 70%? Sim, não muda. Se a obra é nova ou se a obra é antiga, é a mesma estrutura tarifária, não muda, exatamente. Então é só essa questão e teve uma mudança no regulamento, porque antes a gente tinha um prazo maior. Eu acho que isso também pode ter gerado um impacto. Antes era um prazo maior, mas é importante dizer assim, a gente tem muita gente que não se conecta e isso é um grande problema. Porque... Mesmo onde já tinha rede. Exato. A gente tem 8 mil residências hoje aqui em Canoas mapeadas, que a gente chama de factíveis, que tem a possibilidade de fazer a conexão, mas que não se conectaram e por fim, tem pessoas já pagando essa disponibilidade, já faz muito tempo, e a gente já fez inúmeras notificações, a gente não tem poder de polícia enquanto concessionária. Sim, pode notificar o cara, mas se ele não fizer... Exato. Então, assim, tanto que essa questão de multa, nada disso nos compete. Existe essa tarifa que é a de disponibilidade, né? As pessoas, eu fui multado pela Corsã. Não, por isso não, porque não é algo que nos compete. Aí, de novo, a gente tem conversado muito com o município sobre isso, por vezes envolvendo até o Ministério Público, para pensar em alternativas de divulgação. Uma que a gente fez bem bacana, que acho que ajudou muito e a gente quer fazer aqui em Canoas, a gente já fez em outros municípios, a gente começou a fazer alguns treinamentos para os agentes de saúde. Os agentes de saúde, eles têm muita abertura na casa das pessoas, né? Visitam todas as famílias na tua comunidade. Eles têm a confiança da população, então para a gente explicar para eles, justamente assim, como é que a importância do esgoto, como funciona a ligação. Então, a gente está combinando aqui até com o secretário Guilherme de Meio Ambiente, para a gente fazer também e juntamente com a saúde, para a gente fazer saúde e meio ambiente, um evento de qualificação desses agentes de saúde, para eles também serem os interlocutores. Hoje, inclusive, a gente fez hoje de manhã lá em Santa Maria, um grande evento nesse sentido, e é muito legal, assim. Perfeito. Aconteceu no meu bairro uma reclamação de um cliente, tá? Ele me alegou que vocês querem que ele faça essa conexão com a nova rede de esgoto que vocês têm. Mas ele mora aqui perto da Inconfidência e a rede dele vai para lá, pro lado aqui ele estava conectado, vai para o lado da Inconfidência, mas estão exigindo que ele faça uma conexão com essa nova rede. Eu acho até, Marco, daí eu te peço separado que tu me passe esse caso pra gente entender, porque é estranho, assim, a princípio, se já tá conectado numa rede de esgoto, não faria sentido ter que conectar em outra. O que tem muitas vezes, é como eu comentei, as pessoas por vezes estão conectadas na rede pluvial, que é a rede de drenagem da prefeitura. Entendi. Isso a gente tem muitos casos. Pode ser que seja isso. Eu acho que é isso. Sim. Tanto que em geral gente, né? Em breve... Pode ter um caso por cima, mas em geral é isso. Em breve a gente vai divulgar para vocês isso, porque a gente precisa divulgar intensamente. A gente tem umas ações que a gente chama de fumacê, que a gente coloca uma fumaça que não é tóxica, a gente coloca os nossos PVs de esgoto e tu consegue ver onde sair aquela fumaça, dependendo de onde ela sair. Se ela sai na calha da pessoa, se ela sai, a gente consegue ver que a pessoa está com alguma conexão irregular. Então, isso a gente consegue detectar, ou ela sai pelos bueiros. Então, a gente consegue entender onde tem conexões irregulares, que é a conexão na rede pluvial. Então, a gente avisa bastante, inclusive, o corpo de bombeiros, quando a gente faz essas ações, porque tem uma fumacinha ali saindo na rua. Não é fogo, a partir de um teste ninguém vai que a gente se intoxicar. Para melhorar essa questão das conexões na rede pluvial.
Não vamos chegar no asfalto ainda, mas primeiro Vamos indo por etapas. vamos pegar no reforço operacional. A questão de que é outro compromisso que vocês assumiram com o governo. Sim. Na reunião com os vereadores lá. Vocês vão contratar 21 leituristas novos e mais 3 líderes técnicos qualificados, né? Para gerir e solucionar casos mais complexos aos usuários, né? Como é que isso vai funcionar? Assim, a gente teve aqui, a leitura, como a gente falou, ela é um processo sensível, importante, que depende, né? É o nosso processo mais importante ali, por isso que a gente, inclusive, fez a roteirização, para que a gente pudesse até dar mais tempo para cada leiturista estar à frente da residência, inclusive esclarecendo dúvidas à população. Hoje eles não faziam isso, então a ideia é qualificá-los cada vez mais para que eles possam dar um atendimento. Ele é a única pessoa da Corsã que vai sempre, passa e pensa que eles passam em todas as residências da Corsã todos os meses. Então, eles estão chaves pra gente e a nossa ideia é cada vez qualificá-los mais para levar, esclarecer todas essas dúvidas que a população tem da companhia. E a gente teve agora no mês de fevereiro, e aí, claro, seja por faltas que a gente teve, ou pessoas que acabaram se afastando, enfim, questões que a gente tem como equipe grande, a gente teve algumas leituras pela média. E isso acabou afetando algumas dúvidas também. A leitura pela média é o seguinte, eu não consegui fazer a leitura, e aí eu pego uma média dos últimos 6 meses e eu aplico naquela fatura. Então, eu não vou ter um número ali do hidrômetro, eu tenho a média, e no próximo mês ele vai fazer a leitura e vai compor essa diferença de valores. Se eu posso ter pago um pouquinho a mais, posso ter pago um pouquinho a menos, e aí ele vem a compensação da outra conta. Então, isso foi um questionamento que a gente teve, então a gente... E nunca é bom para nós ler pela média, porque é sempre bom que a pessoa possa olhar exatamente o consumo do seu hidrômetro. Às vezes ela é necessária, ela é permitida, mas então a gente agora está contratando, são 25, na verdade, novos leituristas ali para poder atender o município e a região. E a loja, ela também é um motivo de algumas reclamações para nós, então assim a gente inclusive vai mudar a loja de local, porque hoje ela é muito pequena, ela não comporta uma ampliação. Vocês falam aquela que tem aqui perto do Correio. Isso. Essa é outro acordo que vocês fizeram com o município, né? Que é uma central de atendimento físico, né? Isso. Com uma instalação bem maior, né? Isso. Apropriado para tratar exclusivamente de erros de leituras e cobranças. A gente está fechando o local. Ou é só vai ser para todos? É todo atendimento. Pensa que todo atendimento, e é importante falar assim, todo atendimento que tem na loja a gente já está fazendo no WhatsApp também. Praticamente todos os serviços hoje. Então aquela Corsã antiga ali vai parar de funcionar. A gente vai para um outro lugar mais amplo, maior. Já estamos também no Tudo Fácil, importante ali no shopping. Sim, a gente está com o gosto de dar Corsã ali também, que tem exatamente os mesmos serviços da loja. E a loja, então, ela vai mudar, ela vai ser maior e vai nos possibilitar também a gente ter esses líderes de atendimento, que são, né, tem a turma que está ali, mas que é uma segunda instância, digamos assim, das atendentes, para que elas possam resolver os problemas que chegarem até eles, e é algo que a gente já está em processo de recrutamento ali na empresa desses líderes. E ainda, Marco e Rodrigo, a gente tem as nossas vans de atendimento móvel, tem funcionado muito bem, né? A gente, sempre que possível, participa do Prefeitura Nossa Casa. Às vezes a gente não consegue conciliar a agenda. A gente teve, por exemplo, na Semana do Consumidor, 2 dias aí, a gente leva a nossa van. Ou então em algum bairro que, por exemplo, quando a gente verificou que em determinados bairros a gente teria a leitura pela média, que poderia ter questionamento sobre as contas, a gente fez um cronograma de botar um dia em cada bairro a van de atendimento móvel para que as pessoas não precisassem se deslocar até a loja e pudessem conversar. E ainda, a gente implantou um serviço novo, que está sendo ainda pouco utilizado, mas é muito interessante, chamado uma chamada de vídeo, um atendimento que a pessoa consegue agendar, e ela vai falar com um atendente por vídeo chamada, como se ela estivesse na loja. Então, a pessoa tem um problema de mobilidade, ela não tem tempo, né, de pegar um transporte e ir até uma loja. Ela pode fazer isso da sua própria casa, mas ela vai conversar com o atendente numa chamada de vídeo, e ela é com um agendamento. Então, isso também ajuda, porque às vezes a pessoa fala, eu fiquei um bom tempo na loja esperando. Então, a gente tem proposto, aí tem também se digitalizado para poder facilitar a vida do cliente, mas a gente sabe que as pessoas gostam ainda muito do atendimento presencial. Sim. De ir até a loja. Então chegamos nos buracos da Corsã. É obrigado a dizer, porque teve vereador que se elegeu nos buracos da Corsã, tá? Sim, a gente sabe. Então, assim, ó, eu tenho a testemunha disso, tá? Porque eu moro no Marechal Rondon, ali perto do Colégio Rondon. Uhum. As ruas ali não são asfalto, tá? Elas são aquelas de pedra ainda. As pedras irregulares. Exatamente. E aconteceu diversas vezes da água, e eu chamar as pessoas e eles vêm, arrumam
E aconteceu, não sei se foi aquele caso só ou não, eles asfaltaram a rua onde era só pedra. Sim. E asfaltaram com o vazamento funcionando, e o vazamento continuou saindo pelo asfalto. Uhum. Essa ocorrência e aí eu vou falar em serviço mal feito, me perdoa dizer isso, mas eu sou obrigado a falar. A Corsã vem e faz, ela até põe o asfalto, mas ela não põe como estava a rua. Tá precisando de um ajuste disso, prefeitura e Corsã, para fazer essas coisas, porque tu mesmo falou agora há pouco que a gente ia falar das 500 notificações e mais as dezenas de multas que vocês tomaram em cima desse produto que não está sendo bem entregue à população. Perfeito. Não, a gente sabe que isso a gente tem muito a melhorar, assim, a gente inclusive agora vai em breve inaugurar a nossa própria usina de asfalto. Era uma coisa que a gente, né, sempre dependia de terceiros. Sempre dependia de terceiros, agora a gente vai ter a nossa própria, é a primeira, né, ela é a primeira usina de asfalto da companhia. E porque a gente sabe que esse é um desafio grande aí para que a gente possa... a gente teve, que eu comentei, né? A gente teve muitos serviços, a gente tem muitos serviços de repavimentação, seja porque uma ligação nova exige uma, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem uma ligação de água, ela tem que fazer uma ligação nova, ela vai gerar ali uma abertura na via por um vazamento. Então, assim, pra gente reduzir as perdas, a gente tem que consertar os vazamentos, né? Então, isso tem que... A ideia é reduzir com esse trabalho de pressão que a gente fez, ter menos vazamentos, mas a gente vai ter tanto a questão ou das obras de esgoto, quanto ligações novas de água, ou ainda intervenções que se façam necessárias para um conserto. Mas temos trabalhado, estamos cientes da melhora, mas eu preciso dar um exemplo aqui de números, assim, a nossa média de tamanho de vala antes da gente entrar agora, né, pensando antes de 23 aí 24, ela era de 10 metros quadrados, uma vala muito grande para fazer a média de tamanho. A gente tem metas internas, né, de chegar em tamanhos menores, e Canoas a gente avançou muito. Hoje ela está em 2,96 metros, um pouquinho menos de 3 metros. E isso é uma diferença brutal para o transtorno que a gente causa na via, né? O buraco é menor, o conserto fica menos... As obras de esgoto, depois eu posso mostrar uma foto para vocês ali, por exemplo, no Guajuviras, o que a gente fez daí com as nossas... Porque uma coisa é o dia a dia, que é esses consertos e ligações, outra coisa é a obra de expansão, que é o esgoto. A gente desenvolveu alguns mecanismos, por exemplo, a pá da escavadeira de 15 centímetros, isso nem existia antes. Então, hoje, ele faz uma abertura desse tamanho na rua, depois eu vou mostrar uma foto para vocês, é muito interessante. E ele vai tirando e a pessoa nem entra mais na vala para colocar o cano. Então, já foi feito todo um sistema, que inclusive dá essa segurança, né, para o trabalhador não precisar entrar na vala. E é uma vala pequena, então o transtorno ele é infinitamente maior. A gente tem vários casos ali, nem todo solo permite com que a gente faça uma vala tão pequena, mas a gente tem trabalhado muito, muito para essa redução, inclusive nas nossas redes de esgoto, né? Então, antes, elas eram realmente muito grandes e, de novo, ela vai gerar. E a ideia, Marco, é que a cicatriz vai ficar. É que nem a gente fala, até cirurgião plástico deixa a cicatriz, né? Alguma coisa ela fica. Mas não pode ter o recalque, a gente precisa. Então, assim, a gente atende muitos casos em que a gente vai lá e refaz. Não ficou bem feito, a gente refaz. A gente tem contratos com esses nossos terceiros que eles precisam refazer e a gente só aprova depois da medição, em que eles têm o nosso ok da qualidade. Pois é, e quanto tempo, você controla esse tempo? Tipo, fiz a vala agora, hoje de manhã. Quanto tempo demora para arrumar? Porque uma reclamação é de que fica aberto. E aí, nesse período de aberto, vai desgastando ali, vai afundando, porque o carro passa, tira um pouco do material que está ali dentro. Com certeza. Esse tempo é calculado como? Como é que tá isso? A gente precisa reduzir, eu não sei exatamente em quantos dias a gente está agora em Canoas, eu vou atrás da informação, vou ficar devendo para vocês, mas a gente quer reduzir e gostaríamos de trabalhar e pretendemos chegar a trabalhar com 48 horas. Né? Eu não posso fazer no mesmo dia, porque por mais que a gente às vezes o serviço não termina no dia. Exato, né? e por mais que a gente vá fazer a compactação, tem uma questão do solo também se ajustar. Então, assim, daria necessariamente um recalque se a gente fizesse no mesmo dia. Então, mas a gente quer trabalhar, e né, isso não é uma meta prevista em contrato, mas a gente sabe que reduziria demais o transtorno a gente chegar nas 48 horas aí para fazer o conserto daquele reparo. Um exemplo de serviço bem feito, porque nem tudo é ruim, tá? A gente está buscando uma solução para Claro. Que tem que mostrar para a população de que realmente está sendo feito. A Rua General Salustiano, passando aqui tem um hospital aqui, que passa um pouquinho antes do viaduto ali, né? Eles precisavam de um recurso d'água e só foi possível trazer lá da Duque de Caxias pela Salustiano, Rua Salustiano.
Foi feito essa cirurgia que vocês falam aí, um espaço muito pequeno. Eles fizeram toda aquela rua, fecharam direitinho, hoje a gente não vê nem a cicatriz. Entendeu? É esse tipo de serviço de excelência que é preciso ter, certeza, entendeu? E isso não vale só para Salustiano, que é no centro, aqui no Marechal Rondon, valia para toda a cidade, né? Com certeza. E assim, Marco, é o que a gente percorre, porque ninguém gosta de viver movimentos como a gente está vivendo aqui, de satisfação de Canoas, e a gente sabe que a gente precisa trabalhar para reduzir. A gente depende, né, os serviços ainda de pessoas, a gente depende de empresas terceirizadas, mas a gente tem estado cada vez mais próximas delas para realizar com qualidade. E é uma busca incansável, tanto por qualidade quanto redução de vala. A gente tem laboratórios de controle de solo, a gente tem um aqui, inclusive, em Canoas, a gente ficam convidados para um dia conhecer, né, o nosso laboratório de controle de solos, porque a própria empresa contratada, ela tem que nos apresentar os atestes ali da qualidade do material, mas a gente também tem o nosso próprio, e a gente tem uma engenheira que trabalha especificamente com patologias de pavimentação. Então, ela olha especificamente para isso, porque a gente sabe que é algo ainda que a gente tem grandes desafios. Acho que hoje, em termos gerais de Corsã, é o principal desafio, assim, esse desafio, acho que nunca no estado do Rio Grande do Sul se teve tanta obra como a gente vai ter que fazer. A gente vai chegar no momento que a gente vai ter 150, 180 municípios concomitantes com obras, né? Então, aí a gente está tendo que qualificar mão de obra, a meta do esgoto é 2033, né? Então, nos 33. próximos anos aqui, nós estamos falando de 4, 3, 7 anos. E essas obras pensa prontas. assim, Rodrigo, hoje a gente está em municípios Corsã, 28%. A gente saiu de 20 para 28, mas tem muita coisa para chegar no 90, né? Chegar no 90. O percurso é grande. Não, é por isso que a gente fala bastante sobre isso e as pessoas reclamam, mas dos problemas, reclamam quando de fato tem um problema, porque elas sabem que vai chegar o serviço, mas precisa ter esse cuidado maior, talvez, eu não sei. Até pelo passado, e aí vem antes de vocês até, de ficar muito tempo aberto. Eu morava aqui na Santos Ferreira, eu lembro de passar 2 meses um buraco aberto, só bastante tempo, né, obviamente, que foi feito, acho que até uma ligação de água, atravessou a avenida, uma avenida movimentada, com ônibus e tudo mais, e ficou. Vocês acabam respondendo, acho que um pouco por esse passado. Exato. Mas a gente fala bastante disso porque é o transtorno todo, né? Como eu falei antes de a gente chegar, a cidade tem algumas obras aí acontecendo e as pessoas estão trancando o trânsito demais. Como a gente falou antes, vocês pegaram uma cidade destruída pela metade, tá? Isso deve dar um prejuízo grande no trabalho de vocês. Né? Inclusive, se hoje a gente está tendo um dique no Mato Grande, esse dinheiro vem da Corsã. Porque a primeira obra que foi instituída em Canoas foi ainda no governo passado, né? Sim. Que se entrou com essa verba da Corsã e aí outorga, está sendo feita agora com aquela outorga. Isso. A Canoas é a grande cliente de vocês, né? Ele fala aqui em concedente, como é que é o nome? É uma coisa assim. Município é poder concedente. Poder concedente, né? E o que a gente quer é que essa parceria dê certo, sabe? As pessoas querem ter uma vida saudável, sem buraco, com uma água boa, água que não se perca, um esgoto que corra, né, tranquilamente, que não transborde pela cidade, né? Porque acontece muito também. Sim. A gente nem tocou nesse assunto. Mas isso é importante falar, Marcos, se tu me dá esse espaço. Extravasamento de esgoto, ele se dá por mau uso das redes. E aí a gente começou prioritariamente por isso. Então, assim, as pessoas jogam, e a gente começou uma campanha, não sei se vocês chegaram a ver, dos vilões do esgoto. Sim. Então, assim, aqui a pessoa joga papel higiênico no vaso, então a gente tentou ser lúdica até porque é difícil tu falar desse tema, né? Então, assim, as pessoas jogam absorvente, lenço umedecido. Nossa, assim, se vocês forem, aliás, seria muito bacana se vocês puderem um dia conhecer a estação de tratamento de esgoto, vocês vão ver que o que fica numa primeira triagem de sólidos que chegam na rede. E aí, por vezes, da rede entope. O óleo é um problemão, porque o óleo, quando fica seco, ele endurece. E aí ele entope a rede. Então, tem uma questão de consciência também por parte da população de utilizar corretamente, né, as pessoas. E por isso que a gente começou com essa campanha dos vilões do esgoto. A gente fez uma caravana que acabou passando mais pelo litoral norte, pelo litoral, justamente para a gente conscientizar, assim, a gente precisa também fazer a nossa parte de utilizar de forma correta para evitar, porque o extravasamento ele acaba acontecendo porque a rede ficou entupida, né, e aí a gente tem que ir com o caminhão hidrojato. E daí, normalmente, quando a gente faz o hidrojato, a gente até pega, assim, todos os resíduos que estão ali, que normalmente tu vê que são domésticos, né? Que foram jogados ali de alguma forma
na rede. Eu tive lá na estação, pude ver isso, o sólido daquela primeira, uma grade ali. Uma né? grade, isso mesmo. Ali era impressionante, o que vinha junto, assim, naquele primeiro triagem. Depois você ia separando mais adiante, né? É o que a gente aprende a duras penas isso. Minha guria passa café e largava o café diretamente na pia. Né? O pó, né? Eu falo, né? Quando eu vi, minha caixa de gordura estava entupida. Isso é a mesma coisa que acontece em grande escala com a Corsã, né? Exatamente, é isso. É isso. Mas olha, o papo tá correndo bem solto aqui, tá bom, né? Porque eu acho que o usuário quer mesmo é isso, comunicação da Corsã. Com certeza. Como eu falei, eu elogiei a Laira e o pessoal da imprensa aí, porque realmente eu tenho recebido muita coisa educativa da Corsã. Mas eu acho que você tem que encarar um pouco mais o problema de frente. Com certeza, e a gente quer fazer isso, assim, a gente até teve um resultado agora positivo, assim, que Canoas tem um ranking, o Trata Brasil é um instituto, enfim, uma organização que trabalha essas questões de água e esgoto, e Canoas está entre os 10 municípios com maior investimento per capita em saneamento. Então, acho que é nosso papel aqui, né, Marco e Rodrigo, a gente agradece esses espaços, assim, a gente mostrar que tratamento de esgoto é uma coisa boa e que Canoas tem motivos para se orgulhar, né? Com tudo que Canoas já passou, eu acho que ela está muito à frente, né? Vocês estão agora fazendo todos os sistemas de proteção da cidade e ela está avançando também no tratamento. Acho que a água, né? Temos ouvido que reduziu bastante também as reclamações a respeito de falta d'água, porque a gente também investiu muito para que a gente tivesse essa resiliência hídrica, né? Que sem água ninguém vive, né? A gente é o bem mais essencial que... A gente tem o recurso de tomar água, né? Comprada, né? Adquirir um galão ou qualquer coisa no bebedouro, mas nem todo mundo tem isso. Mas Marco, eu que trabalho em Canoas, eu tomo água da Corsã, a Laira sabe, assim, a gente não tem nenhum receio de tomar água, né? Porque realmente a gente sabe que ela não vai ter nenhum... Claro, salvo caixa d'água, né? É importante a gente falar isso, assim, que a caixa d'água tem que ser constantemente... Isso às vezes também acontece, problemas, as pessoas não têm a cultura da limpeza da caixa d'água. Reclama da Corsã e não limpa a sua caixa d'água. A gente já viu coisas bem... Assim, quando a gente vai olhar da caixa d'água, vale a pena a cada 6 meses dar uma limpada. E o parque ali que tá programado para, acho que do lado da ET ali, como é que tá aquilo para fazer cursos e trabalhar essas questões de educação ambiental com escolas e tudo mais? Como é que tá funcionando aquilo? A gente faz bastante, muito com as escolas municipais, a nossa área social, juntamente com o meio ambiente, a gente tem um viveiro ali, a gente está inclusive ampliando esse viveiro, vai ser muito legal a gente receber, porque a gente pode aí fazer doações de mudas e várias ações educativas, né, ambientais. Tem um parquinho ali para as escolas e como as instalações de Canoas, elas são referências para o Rio Grande do Sul. Então a gente recebe não só gente de Canoas, a gente recebe gente do estado inteiro e a criançada adora. Né, porque ele tem um espaço... Acho que amanhã tem uma, né? Teve uma escola municipal. Amanhã tem outra. Amanhã tem outra. Então, a criançada é muito consciente já. É muito legal. A gente tem uns joguinhos que a gente faz com eles porque a água, ela é um ODS, né? Um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente faz uns joguinhos ali para eles explicando os ODS. É muito essa legal. Campanha mesmo de não colocar objetos indevidos, né, no esgoto, com as crianças funciona melhor, está criando uma consciência para mais. Eu tenho 2 filhos pequenos, eles dizem assim, olha só, mamãe, lixo, eles ficam horrorizados se eles veem lixo na rua, né? Eles têm com uma consciência muito legal aí. O lixo tem melhorado um pouco em Canoas também, tá tão ruim, mas ainda existe muito descarte irregular que vai para tudo que é lugar aí, a causa daqui a pouco tá tudo alagado e as pessoas não sabem porque o culpado é o governo, a Corsã, ou qualquer coisa que eu vá. Não é mais fácil culpar alguém daí, né? Lembrando que esse episódio é apoiado pela Six e pela Prefeitura de Canoas. Olha essa, o passe livre em Canoas agora é permanente, ônibus de graça, de forma definitiva, mais economia no bolso, mais liberdade para trabalhar, estudar, cuidar da saúde e viver a cidade sem pesar no orçamento. É uma mudança que impacta o dia a dia de milhares de famílias e ajuda a cidade inteira a crescer junto. Passe livre é presente e futuro. Está acontecendo, está avançando. Renato, te agradeço muito por ter vindo aqui hoje. Imagina, a gente que agradece esse espaço aí tão nobre para a gente poder... agradece esses esclarecimentos, acho que foram importantes e oportunos, né? Porque existe muita reclamação. Claro, e a gente sabe disso, e a gente, com certeza, e nem é nosso objetivo aqui, né, Marco? Acho que a gente está aqui, a gente precisa melhorar o nosso atendimento, a gente precisa melhorar as repavimentações, essa comunicação com a população, e a gente está muito comprometidos, né, a fazer sempre o melhor por Canoas e agradece muito o espaço. A gente fica à disposição sempre que quiserem, está aberto. Perfeito, tá ótimo. Obrigado. Obrigada, viu? Para falar de coisas boas. É isso aí. Obrigado.